Oi, pessoal! Vamos corrigir a tarefa? Portanto, corre lá, pega o CA e abra na página 18. Gente, como eu falei de crase, falei dos casos onde a crase ocorre, quais os casos em que a crase é facultativa e quais são os casos que não ocorrem a crase, eu pedi para vocês fazerem exercícios também. No exercício 1 da página 18 está lá. Explique o sentido de cada enunciado dos pares a seguir. Então, no primeiro, os turistas pernoitaram na floresta. No segundo, eles passaram pela floresta durante a noite. B. Na primeira oração, não é para fechar a porta com força. No segundo, é para tocar na porta com os dedos. C. No primeiro, as garotas enviaram flores a alguém. Já na segunda oração, elas receberam flores de alguém. D. Na primeira oração, a pessoa afirma ter ficado a tarde toda na casa da amiga. Já na segunda oração, afirma ter passado lá, na casa da amiga, no período da tarde, ok? 2. No exercício 2 é para vocês substituir aquela palavra por uma outra que está numa ordem que está entre parênteses. Então, como que vai ficar? A. Os jogadores obedeceram à ordem do técnico. A com crase. B. Os alunos fizeram críticas à prova de química. A com crase também. C. João deu apoio às lutas a favor dos menos favorecidos. Esse as lutas também é com crase. Letrinha D. Nossos atletas estão em condições semelhantes às, com crase, dos americanos. E. Assisti a última, a com crase, a última peça de Dias Gomes. F. Assisti a uma peça de Dias Gomes. Esse assistir a uma peça não vai estar com crase, tá? Porque eu tenho aqui uma peça. Se não tivesse esse uma, aí sim eu teria que usar crase, ok? G. Sua resistência, a com crase, a sua resistência à discussão me preocupa. Esse a vai estar com crase, tá? De a discussão. H. Ontem, vírgula, fomos à livraria, a com crase, do bairro. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer à cerimônia, a com crase, a cerimônia de casamento. Exercício 3 é para vocês completarem os espaços com a com crase e as com crase ou as sem a crase. Então, como que vai ficar? As com crase, vezes não entendemos esse seu comportamento, pois você prometeu a ela. Esse a não vai ter crase. Se referir mais a esse assunto. A também não vai estar com crase, porque esse é pronome demonstrativo e é esse. Então, não é aquele. Se fosse aquele, teria crase. B. A diretora dirigiu-se a com crase, sala, e começou a sem crase, falar, a também sem crase, todas as alunas presentes. C. Após a sem crase, aula, todos foram à praça, a com crase, para assistir a com crase, a apresentação musical. D. À noite, expressão adverbial, então vai ser com crase. À
noite, todos os trabalhadores voltaram à com crase indústria e só deixaram o serviço à com crase meia-noite, porque está indicando hora. E à tarde, à com crase, assistimos a uma peça. Esse a vai ser sem crase, ok? 4 é para a gente justificar o uso da crase nas orações a seguir. Então, vou só falar a justificativa, ok? A. Fusão de preposição a com o artigo a. B. Fusão da preposição a com o artigo b. O que é fusão? A soma. Um somado ao outro. C. A palavra casa está determinada. D. Subentende-se a palavra moda, a moda de Guimarães, ou seja, o modo de, o jeito de. Então, eu devo usar crase. E. A palavra distância está determinada. F. Indicação de horas. E G. A soma, ou seja, a fusão da preposição a junto com o pronome demonstrativo aquele. 5. Depois de ter feito a leitura do texto, olha só, a autora repete uma estrutura de quase todo o texto. Qual é essa estrutura? Com qual objetivo ela o faz? Colaçante, repete a estrutura. A gente se acostuma para mostrar como as pessoas efetuam as mesmas ações e não se dão conta disso, tá? E 6. O texto mostra uma atitude comum entre várias pessoas. Qual é essa atitude? A atitude de conformismo, ou seja, a gente sempre se conforma com as coisas. 7. É pra gente explicar por que não existe crase aqui. Qual que é a resposta? Não se usa crase antes do verbo. São aqueles casos que eu disse onde a crase não ocorre, ok? E na 8, por que não tem a presença de crase? Olha só, usa-se crase diante de substantivos femininos que admitem, ou seja, que antes desses substantivos femininos venha o artigo a, ok? Desde que a palavra anterior, no caso o verbo, obedeçam, ou seja, tem uma relação de dependência com a preposição a. Quando eu tenho a combinação de preposição mais artigo, eu vou ter crase. 9, tá acabando, gente? Olha só. É para a gente utilizar o acento denotativo da crase e justificar a presença ou a ausência dele. Ou seja, por que eu usei, por que eu não usei ou como foi facultativo. Vamos às questões, ou melhor, vamos às respostas. A. Não há crase antes de pronome indefinido. Eu coloquei ali uma relaçãozinha de pronomes na aula anterior em que o pronome indefinido nós não utilizamos crase. B. A crase porque eu tenho o que? A soma, a fusão da preposição a com o artigo a. C. Não há crase antes de palavra masculina. D. Não há crase antes de nome de lugares que não admitem artigo. Lembra daquele macete? Fui a Santa Catarina, voltei de Santa Catarina. Vou a, volto de, crase para quê? E ele se dirigiu às pessoas que estavam na praia. Por que aqui não vou usar crase? Olha só, a crase na fusão, ou seja, por que aqui eu vou usar a crase? Porque eu tenho a fusão do quê? Da preposição a com o artigo a. F. A crase em locuções prepositivas. À espera de. Aqui é uma locução prepositiva. Do mesmo jeito de a moda de, à espera de. É uma locução prepositiva. G. A crase em locuções conjuntiva. À medida que. H. A crase na função da preposição a com pronome demonstrativo
aquela. E a crase na função da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. E o exercício 10, a resposta correta é a alternativa D de dado. Aí no 11, exercício 11, é para a gente relacionar o acento crase com as respectivas justificativas. Então, como que vai ficar? A primeira, B, E, B de bola, C de camela, F e a letrinha A para terminar. Exercício 12. Está perguntando, depois de vocês terem lido esse trecho, nas duas ocorrências, a crase foi utilizada pelo mesmo motivo? Que motivo é esse? Olha a resposta. Nos dois casos, houve a soma do quê? Da preposição a com o artigo definido a. 13. É para a gente explicar porque eu não utilizei a crase nas frases abaixo. Vamos justificar então? A. Não há crase antes de verbo. B. Não há crase antes de pronome indefinido. C. Não há crase antes de palavra masculina. E D. Não há crase em palavras repetitivas. Lembra do gota a gota, face a face? Quando eu tenho esse tipo de expressão, eu não uso crase. E não há crase antes de pronome de tratamento, que é aquela relação que eu coloquei para vocês na aula anterior de pronomes em que eu não utilizo crase. Espero que vocês tenham acertado o máximo de questões. A gente se vê na nossa próxima aula. Um super beijo!